Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Egide, eu tô no quinto período de Geografia, faço parte do PIBID, do IF Sul de Minas, e tô aqui para auxiliá-los. E hoje a gente vai começar a semana 1 do nosso PET volume 2, que vocês podem acompanhar aí na página 69. O nosso tema de hoje é a dinâmica da população mundial. Então, nessa semana, a gente vai compreender como que a população mundial está distribuída na superfície terrestre, vamos observar tendências de crescimento populacional e também analisar os principais fatores relacionados a elas. Então, as habilidades propostas pelo nosso PET nessa semana é analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da população, como perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial. Então, eu trouxe aqui para vocês um mapa que mostra a população mundial no ano de 2017. Hoje nós podemos observar que a população mundial está distribuída de uma forma muito irregular. Nós percebemos que há uma grande quantidade de países que possuem um número muito pequeno de habitantes, enquanto que pouquíssimos países aí possuem números altíssimos, como por exemplo a China e a Índia. São os dois países mais populosos do mundo. Só o continente asiático ele detém cerca de aproximadamente 62% da população mundial, ou seja, mais da metade da população distribuída por todo o globo está concentrado nesse continente. E vocês já pararam para pensar o porquê que esses dois países são os mais populosos do mundo? Não? Então eu trouxe essa animação produzida pelo canal Minuto da Terra para que vocês possam compreender por que tem tanta gente na Índia e na China. A Índia e a China, juntas, abrigam mais de 2,7 bilhões de pessoas. Isso é o mesmo número de seres humanos nos próximos 20 países mais populosos combinados ou nos demais 170 países do mundo. Ao longo dos últimos 300 anos, a Índia e a China acrescentaram mais de 1 bilhão de pessoas às suas populações, um número muito maior do que qualquer outro país. Mas, curiosamente, os dois países crescem na mesma proporção que o resto do mundo. Eles têm muito mais pessoas hoje porque eles tinham muito mais pessoas algumas centenas de anos atrás, quando teve início o atual período de rápido crescimento populacional. É como comparar a poupança de alguém cheio da grana com a minha. Se ambas crescem na mesma proporção ao longo de muitos anos, a poupança mais gorda ganha muito mais dinheiro, simplesmente porque começou com mais. Então, a pergunta de 1 bilhão de reais, quer dizer, pessoas, é por que a Índia e a China tinham tantas pessoas quando esse rápido crescimento começou? Nós não temos como saber com certeza, uma vez que muitas variáveis estão envolvidas no tamanho de uma população a longo prazo. Mas as duas explicações mais plausíveis são comida e área territorial. Ter uma terra fértil e um bom acesso à água doce possibilita o cultivo de muita comida, o que, por sua vez, permite alimentar um grande número de pessoas. Ainda hoje, pode ver, os 10 países mais populosos do mundo são aqueles com uma área relativamente grande de terras agrícolas. E a Ásia, especialmente o sul e o leste da Ásia, possui terra arável e rios de sobra, sem contar a capacidade de produzir alimentos durante o ano inteiro. Além disso, a domesticação de plantas e animais essencialmente começou na Ásia, o que deu uma mãozinha, ou asa, para a população que morava lá prosperar. Consequentemente, a Ásia tem sido a região mais densamente povoada do mundo por um longo tempo. Não podemos esquecer que tamanho é importante. Países como o Paquistão e Bangladesh também são bem populosos e com bastante fazendas. Mas porque são menores do que a Índia e a China em área, eles simplesmente não comportam tantas pessoas. É claro, outras coisas aconteceram na Índia e na China nos últimos milhares de anos, e algumas ajudaram a população a crescer, enquanto outras fizeram o contrário. Mas, ainda assim, as extensas e férteis terras da Índia e da China foram capazes de sustentar um grande número de pessoas, de modo que, quando a era do crescimento populacional surgiu, eles estavam com um pé na frente de vantagem, ou melhor, centenas de milhares de pés. Importante destacar também que há uma diferença entre países populosos e países povoados. Esse termo populoso ele se refere à população absoluta de um país, ou seja, à quantidade total de habitantes, enquanto que esse termo povoado ele se refere à população relativa, ligada a como a população está distribuída espacialmente nesse território. Então, ao longo da história da humanidade, nós tivemos aí períodos em que se observava o crescimento populacional muito lento e onde se tinha também uma quantidade total de pessoas muito pequena comparada aos dias atuais. Então, partindo aí
de uma referência, que no caso da cultura ocidental, possui uma estreita relação com a religião cristã, que vai influenciar no marco da história da humanidade, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então toda civilização ela adota como início aí da contagem do tempo um acontecimento importante para ela. Então o nascimento de Jesus Cristo ele data do ano 1, mas já existem acontecimentos relacionados à humanidade, tá? Antes desse período. Porém, a gente começa a contar a partir do ano 1, por ser um ponto de referência. Estou dizendo isso só para poder situar vocês a partir do momento em que começou as estimativas acerca da quantidade da população que havia na Terra. Então, quando Jesus nasceu, estima-se que havia cerca de 250 milhões de habitantes na Terra. E demorou 1.600 anos para que a população da Terra dobrasse. A partir de um determinado momento na história da humanidade, esse número ele passou a crescer de uma forma muito rápida. E isso se deu principalmente a um acontecimento histórico, que foi a Revolução Industrial. Ela aconteceu no final do século XVIII para o século XIX, também uma parte do século XX. Dadas as 3 etapas pelo qual esse processo passou, nós tivemos aí, então, como consequência, uma produção de alimentos em larga escala, desenvolvimentos científicos, tecnológicos, que proporcionaram o avanço da medicina, das tecnologias de transporte, de alimentação, e isso proporcionou uma certa melhoria da qualidade de vida da população. Então isso favoreceu um crescimento muito acelerado da população. Esse fato mudou radicalmente a dinâmica da população mundial. Mas para a gente poder compreender isso, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais que vão nortear a nossa análise, que são os conceitos básicos de população, que seria taxa de natalidade, que se refere à quantidade de crianças nascidas vivas a cada 1.000 habitantes no período de um ano. Taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos que uma mulher é capaz de ter durante o seu período fértil, período reprodutivo. Taxa de mortalidade infantil, que se refere à quantidade de crianças que morrem antes de completar um ano, a cada 1.000 no período de um ano. Temos a taxa de mortalidade, que se refere à quantidade de óbitos ao longo de um ano. Também temos a expectativa de vida, que se refere ao tempo de vida de uma sociedade. Então, cada um desses conceitos vão ser determinados por algumas situações, como, por exemplo, o acesso à saúde, à educação, à moradia, à alimentação adequada, segurança, e também a própria situação econômica, religiosa, política, e também cultural de um país. Então, partindo como referência desse momento do nascimento de Cristo até a Revolução Industrial, nós temos a fase 1, que seria uma pré-transição. Era um momento em que as condições de vida eram muito precárias. A gente tinha uma expectativa de vida baixíssima, justamente porque não tinha saneamento básico, não tinha um sistema de saúde, não tinha vacina, antibiótico, não tinha nem hábitos de higiene, que desencadeava inúmeras doenças e que contribuía aí para uma morte acentuada da população. E além disso também a gente tem a questão das guerras, das invasões, que também contribuíam para o aumento dessa taxa de mortalidade. Então, nesse momento, a gente tinha uma alta taxa de natalidade, porque as mulheres, nesse momento, casavam cedo, tinham mais filhos, não havia métodos contraceptivos eficazes para impedir uma gravidez, por exemplo. Então, tudo isso contribuía para que se tinha uma alta taxa de natalidade e também uma alta taxa de mortalidade. E aqui o crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo ele representa a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem com relação à quantidade de pessoas que morrem. Então ele vai revelar a dinâmica da população. Se a taxa de natalidade for mais alta que a taxa de mortalidade, isso significa que a população está crescendo. Agora, se a gente tem uma taxa de mortalidade maior do que a de natalidade, significa que a população está diminuindo. Então, foi a partir da Revolução Industrial que propiciou esse desenvolvimento científico, tecnológico, que proporcionou aí a mudança das condições de vida da população. Então, foi nesse momento em que foram desenvolvidas as vacinas, os antibióticos, o saneamento básico, o incentivo à higiene. Também temos um cenário urbano se formando ali, onde a gente já percebe uma realidade diferente. Por exemplo, nos ambientes rurais, a gente observa uma alta taxa de natalidade,
Porque, de certa forma, ter um grande número de filhos é favorável, dada aquela realidade, justamente porque os filhos eles auxiliam no trabalho da lavoura. Agora, quando a gente traz isso para o ambiente urbano, a gente percebe que, como os custos de vida numa cidade são muito mais altos do que no ambiente rural, ter muitos filhos significa ter mais custo. Então, isso dentro dessa realidade não é viável. Então, nesses países desenvolvidos, a gente percebe aí um ótimo nível de saúde, saneamento básico. Temos a questão da renda das pessoas também, uma quantidade considerável e também distribuída de uma forma mais homogênea. Além do fato da educação ser um fator fundamental. Diante disso, a questão da educação muito ligada ao planejamento familiar, a própria inserção da mulher no mercado de trabalho, a sua autonomia de decisão quanto à quantidade de filhos que quer ter. Então, tudo isso vai influenciar para que comece a decair aí as taxas de natalidade e também de mortalidade. Ou seja, menos pessoas nascem, mas também menos pessoas morrem. E essas vivem por mais tempo. Então, a partir daí, visando essa estabilidade, países mais desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos, Japão, alguns países da Europa, já concluíram, de certa forma, essa transição demográfica, enquanto que os outros países do restante do mundo ainda estão em processo. Essa realidade, quando a gente compara com os países subdesenvolvidos, é outra. Nos países mais pobres, as condições de vida são muito precárias. Às vezes a gente tem uma certa qualidade de vida, porém restrita à maioria da população. Essas condições muito desiguais também são características de países mais pobres. Como o exemplo do Brasil, a maior parte da população se encontra numa situação de carência, de recursos de saúde, de alimentação, de moradia, de segurança, educação. Isso a gente pode observar através das pirâmides etárias, que também mostram essa dinâmica populacional. Então, através delas, a gente consegue identificar países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Qual que é a diferença entre essas três pirâmides etárias? É a questão da taxa de natalidade, a quantidade de crianças vai determinar essa taxa de natalidade, questão do próprio avanço da idade, até quantos anos uma pessoa é capaz de viver nesses países. E um ponto importante também da gente observar é a estrutura da pirâmide. Então, quanto maior for a diferença entre o topo e a base, menor é o nível de desenvolvimento de um país. Então, aqui, no caso do Afeganistão, a gente tem, por exemplo, uma taxa muito alta de natalidade, porém a expectativa de vida muito baixa. A gente tem uma mortalidade também muito alta. Com relação ao Brasil, a gente também percebe essa mudança na estrutura da pirâmide etária ao longo dos anos. Então, conforme a qualidade de vida da população vai melhorando, a tendência é a expectativa de vida também crescer. Isso vai se refletir na questão da aposentadoria. Então, se você tem um grande número de idosos, os países eles passam a encontrar mais dificuldade de poder estar mantendo essa população. Tudo isso, gente, é o senso que proporciona essa visão, esse panorama sobre o perfil de uma população. Então, é através dele que a gente consegue identificar quais que são as necessidades daquela população, para que assim se possa desenvolver políticas públicas. Então, quando a gente tem um governo que despreza a utilidade do censo, a gente percebe que esse governo não está interessado em melhorar as qualidades de vida da população. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aqui. Um grande abraço e até a próxima!